Muito bem, vamos então retomar os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, que já faz tempo, né, que nós não trabalhamos com os temas aqui da nossa sala, daqui desse livro. Então hoje a gente volta a tratar dele, né? Nós estamos agora no capítulo número 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Entramos então na seção das instruções dos espíritos, o item número 1, a caridade material e a caridade moral, a partir do item número 9 aqui, né? Então, como a gente tem conversado já há algum tempo, né? Olá, Fernanda. Conversado já há algum tempo, né? Esse tema inclusive tem sido bastante frequente nos nossos estudos, né? Por uma questão de oportunidade de falar dele também. A importância da caridade em toda a sua extensão, apesar de que a ideia que nós temos de caridade ela é ainda bastante superficial. E essa superficialidade se dá exatamente por não termos ainda a compreensão do quão profundo é o sentimento que mobiliza essas nossas ações. Então até mesmo aqueles que fazem a caridade sem ter essa percepção, até ele mesmo acaba sendo mobilizado, né? Porque não existe nenhum tipo de doação que é feita que ela não seja desprovido do mínimo de boa vontade. Então isso já é o início de toda a ação que nós então começamos a empreender. Quando nós temos um conhecimento um pouco mais profundo desse tema, aí então as nossas ações elas começam principalmente pelo nosso modo de pensar. Nós começamos a ver o mundo de um modo diferente, começamos a ver as pessoas de um modo diferente, observamos melhor as suas necessidades, muitas vezes tendo possibilidade de auxiliar, outras vezes não tendo, mas o fato de nós nos sensibilizarmos diante da necessidade do outro, não importa qual seja a sua necessidade, já denota para nós que há um envolvimento. Então, na verdade, acho que a palavra que nós podemos utilizar de uma forma mais correta para expressar exatamente a ação da caridade é o envolvimento. Se ela for material, se ela for moral, não importa. O que importa é que nós estamos preocupados com aquele que recebe a nossa ação, recebe o nosso auxílio. Ou, quando nós recebemos também o auxílio, porque quando se fala em caridade não é somente aquilo que nós fazemos, mas muito mais aquilo que nós recebemos também. E nós sentimos então o envolvimento daqueles que nos ajudam de alguma forma. Então hoje nós temos aqui essa separação do que é a caridade material e do que é a caridade moral, exatamente porque, para fins didáticos, os espíritos nos explicaram a diferença dos dois e a forma como esses dois estão intimamente envolvidos. Porque não é possível separar uma coisa da outra. Nós estudamos no livro dos médiuns, naquela época em que nós tivemos essa oportunidade, nós falávamos sobre o envolvimento do médium numa comunicação mediúnica. Então, que não é simplesmente um espírito vem e traz uma mensagem. O médium, em maior ou menor proporção, ele vai oferecer a sua contribuição. Daí então que nós vimos que a expressão mediunidade, ela se torna muito mais correta quando se fala medianímica, né? Uma ação, um trabalho medianímico, porque tem a mediunidade do médium, tem a mediunidade que é exatamente a comunicação com os espíritos, e a parte anímica que é a contribuição do médium. Então nós não podemos separar uma coisa da outra. Não dá para dizer assim, a mediunidade por si só, ela é completamente pura e o espírito faz tudo sozinho. A mesma coisa acontece quando se fala sobre caridade. Não existe nenhuma caridade que seja meramente material, que é essa que é mais simples, ou uma caridade que seja apenas moral. Principalmente quando se fala de material. Porque o material ele é exterior. O moral é algo mais interior. Mas mesmo sendo interior,
essa ação é movida por sentimentos, é movida por intenções, é movida por ideias, por emoções. Então, não é possível separar uma coisa da outra. Então, para fins didáticos, os espíritos se preocuparam em trazer para nós uma explicação detalhada de que forma que a caridade é praticada. Algumas vezes é possível fazer apenas com a matéria, mas, como nós comentamos, não há possibilidade de separar os sentimentos, as ideias daquele que pratica, ou outras vezes ela é apenas material, ela é apenas moral. Moral, porque muitas vezes nós não temos condições de oferecer aquele material necessário para suprir a necessidade daquele que passa por essa carência, ou muitas vezes o outro está devidamente abastado com os seus bens materiais, mas lhe falta exatamente o sentimento, lhe falta exatamente a atenção proporcionada pela caridade moral. Então nós vamos estudar duas mensagens. Uma é psicografada pela irmã Rosália. Ela chegou para nós através da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e depois uma outra na cidade de Lyon, vinda por um espírito protetor que não se identificou. Mas as duas mensagens trazem exatamente esse conteúdo, trazendo para nós detalhadamente essa explicação da diferença de um tipo de ação para outra. André colocou, né, como é importante ensinar às crianças o valor da caridade. Normalmente, Andréia, a gente lembra que as crianças por si só, elas buscam a satisfação daquilo que elas precisam. E naturalmente os pais ou aqueles que estão próximos procuram suprir essas necessidades. Então elas não têm muita preocupação daquilo que elas podem fazer por outras crianças, daquilo que os jovens podem fazer por outros jovens, simplesmente porque eles não se deram conta dessa necessidade. Não é simplesmente o que eu posso fazer porque o outro precisa. Não se imagina que o outro tem necessidade nessa fase de idade. Daí então a nossa orientação para fazer com que esse trabalho de educação evangélica se torne extremamente importante. E começa, né, Brás, nas ações mais simples da vida de uma criança, na divisão de um brinquedo, na divisão de um espaço, na participação, no cultivo de uma amizade. Isso é extremamente importante. E isso a gente lembra sempre que é uma semente que é lançada, que ela tem tudo para florescer e se tornar uma árvore frondosa, uma árvore robusta que vai dar frutos para o resto da vida. Isso é mais importante de tudo. A Vaninha colocou, nós lá no abrigo levamos as crianças para visitar uma clínica de reabilitação. Eles cantam para as pessoas, conversam e tal. Mostramos para eles que mesmo eles não tendo nada de material para oferecer, eles têm algo de bom para doar. Então nesse caso a gente lembra que há necessidade dessa educação. Porque, como nós vimos aqui, os espíritos tiveram a preocupação de trazer essa instrução para os adultos que liam as obras da doutrina. Então, instruindo adultos, porque nessa fase do nosso desenvolvimento, já como adultos, muitas vezes nós passamos uma vida inteira sem nos darmos conta disso. E é claro, a gente lembra que a caridade ela exige graus de autodoação que muitas vezes se torna para nós um sacrifício. Então existem atividades, as situações que exigem pouco, basta-lhe um sorriso, um silêncio, uma palavra amiga, um abraço, um conselho, e muitas vezes exige muito, que é o envolvimento com a dor do outro. Então nós procuramos sempre, pelo nosso modo de viver, porque a gente lembra sempre que os erros que nós praticamos, que acabam retardando de alguma forma a nossa evolução, são erros que não acontecem necessariamente por intenção. Acontecem por circunstâncias da nossa vida que vão nos envolvendo, vão nos distraindo, desviando a nossa atenção, vão nos preocupando, fazendo com que nós nos fechemos dentro de nós mesmos, e então nós vivemos um estilo de vida individualista que, muito mais, como se não bastasse já as nossas deficiências morais, elas também, de alguma forma, nos estimulam a esse fechamento, a nos preocuparmos com os nossos próprios problemas, sem prestarmos atenção no outro. Então a vida vai nos levando a isso. Então há necessidade, através dessas instruções, que os espíritos nos chamem a atenção.
quando na doutrina que nós temos aquele lema, Kardec chama de lema na Revista Espírita, falando que fora da caridade não há salvação. Então, a princípio, nós começamos a entender a caridade como um meio de troca, como um meio de alcançar uma felicidade que nós procuramos. Ou seja, sair daquele sofrimento. Então os espíritos dizem inicialmente, através de uma ideia pedagógica, dizendo assim, olha, para você aliviar a sua dor, você precisa aliviar primeiro a dor do outro. Então ele coloca a caridade versus felicidade como algo condicional. Sem um você não consegue o outro. Daí então que nós começamos a fazer um trabalho de caridade para que possamos alcançar alguma coisa. Então ele se torna inicialmente uma moeda de troca. É aquela fase que a gente sempre chama, uma fase de adestramento. O adestramento diz que se você faz certo, você é recompensado, se você faz errado, você é punido. Mas depois, quando nós começamos a entender o real sentido dessa ação, nós continuamos tendo consciência de que os frutos que serão colhidos serão frutos muito saborosos, após nós semearmos pela ação da caridade. Mas a nossa preocupação não é aquilo que nós vamos receber, mas é exatamente aquilo que nós podemos oferecer por aquele que necessita, pelo fato de nós conscientemente compreendermos a necessidade do outro. Nós temos a vontade de ajudar, nós temos a vontade de servir, temos a vontade de nos tornarmos úteis de alguma forma. Então, mas isso vem através, inicialmente, da nossa conscientização. É um processo que demora. Hoje nós pensamos assim, mas eu sempre fui assim. Sim, sempre fui assim, porque hoje, guardadas as proporções da nossa capacidade de autodoação, hoje nós temos consciência, mas e no passado? O nosso passado de existências anteriores. Quando nós vivíamos individualmente, nós somos então motivados pelo sofrimento da assistência que nós recebemos e depois queremos então recompensar aquilo que nós recebemos. Então hoje nós somos assim. Porque é muito comum as pessoas dizerem, quando nós falamos assim que, olha, nós temos uma dificuldade muito grande em fazer a caridade. Aí muitos de nós vamos dizer assim, mas eu sempre fiz a caridade. Quer dizer, sempre fez a partir de um determinado momento da nossa vida, da nossa existência. Mas antes nós aprendemos também com a dor, nós também vivemos aquela fase do egoísmo, aquela fase do individualismo, naturalmente sustentado, alimentado ainda pela nossa ignorância. Mas depois, quando a conscientização começa a chegar, quando a nossa consciência começa a despertar, aí então nós começamos a agir com a intenção, tomamos a iniciativa aproveitando as oportunidades, ainda que seja dentro das possibilidades que nós tenhamos. Mas já nos mobilizamos com esse objetivo. Então, as mensagens que nós temos hoje, os Espíritos, então, são mensagens bastante claras, né? A gente vai conversar e comentar cada passagem, mas elas são absolutamente autoexplicativas. Elas já trazem o conteúdo que nós precisamos. Mas vamos refletir, então, um pouco mais a respeito dela. Irmã Rosália é o nome, então, do Espírito que psicografou essa mensagem, né? Nos dá a entender que é uma freira que trabalhava também envolvida com atividades de caridade. Então ela diz assim para nós: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos, ou seja, amarmos uns aos outros e depois fazermos aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós ou conosco. Então toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios, nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam, nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Aqui o que nós vemos nesse primeiro parágrafo não é apenas nós imaginarmos
aquelas mulheres arrastando crianças com grandes necessidades, ou pensarmos naquele tempo em que essa mensagem foi psicografada. É importante que nós tragamos isso para a nossa realidade e comecemos a observar exatamente o modo que nós vivemos hoje. Como está a nossa sociedade, de que modo que a sociedade se comporta, em que os cidadãos se comportam perante os seus semelhantes, né? Então nós temos assim, quando se fala em diferenças sociais, é uma expressão bastante comum nos tempos de hoje. Quando se fala em diferenças sociais, nós falamos daquele que acumula muito, daquele que acumula pouco, daquele que tem muito, daquele que tem pouco, ou daquele que não tem nada. E aí começamos a fazer aquela classificação. Quem são os indivíduos mais ricos do mundo? E a mídia gosta de chamar a atenção. Quem são os bilionários? Quem são os milionários? Quais são as suas extravagâncias? Qual é o seu modo de viver? Ou quais são os seus modos de viver? E aí nós vimos a propaganda estimulando o consumo, e as pessoas consumindo cada vez mais para manter um determinado padrão de vida. E em contraste a isso, nós encontramos então uma outra camada extrema, mostrando aqueles que vivem em lixões, que vivem em regiões de absoluta penúria, uma miséria que nós sequer conseguimos imaginar como as pessoas se mantêm vivas naquela condição. E entre esses dois extremos nós vemos então aquelas incontáveis faixas de classes B e classe C. Então nós percebemos que essas informações, elas se tornam na verdade estatísticas que são analisadas por universidades, por centros de estudos, para saber quantos são, o que fazem, o que deixam de fazer. E aqui então ela diz para nós assim, que se eles fossem seguidos no mundo, esses preceitos, todos seriam perfeitos. Não haveria ódio nem ressentimento, e ainda não haveria pobreza, e o supérfluo de um alimentaria a necessidade do outro. Então nós vemos que, na verdade, aquilo que é mostrado cientificamente, através dessas estatísticas, denota para nós claramente o individualismo que ainda existe no nosso mundo. E que se nós transformássemos as nossas ações, nós conhecemos aquela expressão que diz assim que se você quer transformar o mundo, começa transformando a si mesmo. E transformando o mundo significa, para transformar o mundo, há a necessidade da transformação individual, e essa transformação individual vem exatamente na quebra dessa barreira que foi criada, que foi construída, separando as pessoas umas das outras, onde cada um vive do seu jeito, preocupado apenas com suas necessidades. Inicialmente, quando nós falamos sobre grandes riquezas, há sempre aquela visão negativa, dizendo que aquele que tem muito é uma pessoa egoísta, aquele que tem muito não se preocupa com a pobreza. Mas nós nos esquecemos também que para gerenciarmos, para administrarmos grandes riquezas, voltadas para a produtividade, não apenas para a questão de satisfação pessoal, mas muitas vezes nós temos espíritos bastante conscientes que trabalham fazendo com que essa riqueza seja uma riqueza produtiva, sendo distribuída com outras pessoas através da remuneração, através da oportunidade do trabalho. Então, para isso, há necessidade de alguém muito bem preparado que tenha em mãos esses recursos, para oferecer para a sociedade esse meio de produção e meio de sustento também. Mas, de qualquer forma, nós percebemos que a riqueza para nós traz um certo capricho, traz um certo conforto e, ao mesmo tempo, também o capricho. E ainda é muito relativo, Brás, quando nós falamos assim que os ricos que tratam dos empregos, na verdade não são os ricos. Porque a nossa visão, na verdade, deve ser voltada para aqueles que são responsáveis por administrar essas riquezas. Porque não existem aqueles que são ricos. Existem aqueles que administram. Porque no momento em que eles desencarnam, a riqueza simplesmente escapa de suas mãos. Então, na verdade, não possuem, mas são, na verdade, os guardiões, os administradores dessa riqueza. Então, a visão de riqueza e pobreza é uma realidade dentro do nosso mundo material.
Mas quando nós elevamos o nosso pensamento para o universo espiritual, nós percebemos então que todos somos iguais, ocupando posições diferentes. Então nós não somos, mas nós estamos naquela condição. Então aqui nós vimos que, se por acaso houvesse uma mudança de comportamento, em que toda a sociedade começasse então a se preocupar uns com os outros, distribuindo riquezas, não jogando dinheiro fora, é diferente. A distribuição de riquezas significa exatamente investir essas riquezas para dar continuidade nesse processo produtivo, expandindo cada vez mais o campo de trabalho, oferecendo cada vez mais oportunidades para que as pessoas possam se sustentar através do trabalho que realizam. Se tivéssemos essa conscientização, governos preocupados em auxiliar as sociedades, as comunidades, sem se preocupar com barreiras, sem se preocupar com fronteiras. Então nós começamos a criar um mundo que na verdade dá a impressão de ser um mundo utópico, que traz uma filosofia, uma ideia que nunca vai ser realizada. Então, esse mundo utópico, na verdade, será um mundo do futuro. Mas para que possamos viver essa realidade, há a necessidade de que nós entendamos essa realidade. Então é uma mudança que começa interiormente. É a nossa mudança de atitude que vai fazer com que ela se expanda pelo mundo todo, transformando esse contexto, essa realidade que nós vivemos hoje. A economia de blocos já é o primeiro passo. Nós tivemos várias e várias oportunidades de fazer um trabalho de modificação do modo de viver das nossas sociedades. Nós tivemos, por exemplo, planos de governo, tivemos ideologias que influenciavam o mundo de alguma forma. Algumas vieram de uma forma positiva, outras tentaram e erraram. Basta a gente lembrar, por exemplo, o comunismo, que lá no século XIX, começo do século XXI, tentaram implantar um sistema de divisão de patrimônio, em que todos desfrutassem do mesmo espaço. Então a ideia veio para fazer essa distribuição. O capitalismo, por sua vez, veio estimular para nós a produção, em que cada um poderia colher o fruto do trabalho que realizasse. Então nós tivemos, por um lado, a aquisição, o acúmulo de riqueza. Por outro, a distribuição dessa riqueza. As ideias foram proveitosas, mas os seus idealizadores, ou os seus executores, que acabaram depois caindo em suas fraquezas. Então, na verdade, nós percebemos, estudando esse processo de evolução da economia do nosso planeta, falar, por exemplo, do início do mercantilismo, lá no final do século XV, no final do século XVI, final do século XV e começo do século XVI, com aquela época das grandes navegações que nós estudamos na escola, ali começou o mercantilismo, que na verdade era produção, era acúmulo de riqueza. Só que era algo importante que estimulava o trabalho, o desenvolvimento da tecnologia, novas descobertas, para o acúmulo individual. A ideia foi positiva. A forma de executar que acabou concentrando, centralizando nas mãos de alguns toda a riqueza, enquanto os outros continuavam sofrendo. Antes disso nós tivemos o feudalismo, que foi um outro sistema de governo. Depois nós tivemos ali a Revolução Industrial, ali no final do século XVIII, começo do século XIX. Depois tivemos agora novas revoluções tecnológicas. Então nós percebemos que o mundo, na verdade, o nosso planeta, e é importante nós termos essa visão histórica do que acontece, porque quando nós falamos sobre a evolução do nosso planeta, nós falamos sobre os vários processos que foram acontecendo para chegarmos naquilo que nós temos hoje. E o objetivo sempre foi fazer com que o mundo se tornasse um mundo melhor. Mas a forma como as coisas eram realizadas, que acabaram não encontrando exatamente o melhor resultado. Então hoje nós tivemos esses vários sistemas que foram registrados e que hoje são estudados. Mais para frente nós teremos outros sistemas que tentarão ser cada vez mais justos para essa distribuição de riqueza, para esse equilíbrio da nossa sociedade. Só que naturalmente nós vamos ainda falhar mais um pouco.
Então, se nós pensarmos hoje com duas ideias polarizadas, o socialismo de um lado, o capitalismo do outro, surgirão novos sistemas oferecendo novas propostas, oferecendo novas formas ou novas ferramentas para fazer com que a nossa sociedade seja cada vez mais equilibrada. Só que aí entra um elemento fundamental, que é exatamente a ideia da caridade. Porque nós perguntamos assim, mas o que a caridade tem a ver com sistemas econômicos? Tem a ver com distribuição de riqueza, tem a ver com promoção social, tem a ver com justiça social. Então, se nós apenas tecnicamente pensarmos que nós vivemos um sistema econômico que visa a produção, muito bem, você aprendeu a acumular riqueza, mas como você vai distribuir essa riqueza? Isso não é apenas um plano de governo. É, na verdade, um sentimento que atinge todos os envolvidos. Nós temos que ter essa preocupação. Porque isso vai acabar com a ambição, vai acabar com a ganância, vai acabar com aquela ideia do partidarismo. Faremos simplesmente com que toda a sociedade se beneficie. Não tem mais aquela ideia de beneficiar os pobres, porque os ricos não precisam. Todos são seres humanos, ocupando condições diferentes, situações diferentes. Então você pensa assim, olha, eu não preciso construir casa porque o outro tem casa, então eu não preciso mais me preocupar com ele. E nós nos esquecemos do ser humano. Nos preocupamos apenas com os dados estatísticos. Então a ideia que nós temos hoje, dessa renovação do nosso planeta, com a chegada de espíritos mais equilibrados, espíritos mais desenvolvidos, espíritos com valores mais elevados, tem exatamente esse propósito de ocupar essas posições estratégicas para fazer com que essas ações se tornem efetivas para a transformação do nosso mundo. E nós individualmente também. Fazendo com que a sociedade não viva esse individualismo. Se tivéssemos esse sentido da caridade, nós não teríamos, por exemplo, a violência urbana, não teríamos as infrações, não teríamos o individualismo. Então, quando se fala sobre... Nós vimos numa das mensagens de introdução aqui do nosso trabalho, de harmonização, que falava sobre o espiritismo evangélico. É uma expressão importante, porque quando nós falamos em espiritismo, a primeira ideia que se tem é exatamente a comunicação com o mundo espiritual. Ponto. Tanto que é assim popularmente conhecido. Você fala assim, olha, eu sou espírita. A primeira curiosidade que se vem é, você já conversou com algum espírito? Já conversou com algum morto? Ninguém pensa, por exemplo, nos valores evangélicos que movem a filosofia espírita. A transformação do indivíduo através dessas práticas, através dessas ações. E até mesmo Kardec, quando se fala sobre a lei do progresso, lá no Livro dos Espíritos, ele fez aquela pergunta, para os espíritos, de que forma que o espiritismo poderia contribuir para a transformação do mundo. Alguma coisa desse sentido. E a resposta dos espíritos foi que o conhecimento espírita, não apenas falando sobre o mundo espiritual, não apenas falando sobre reencarnação, não apenas falando sobre mediunidade, mas falava exatamente sobre a evolução dos espíritos. E que através dessa evolução ele conseguiria então desenvolver valores mais elevados. Então, essa ideia do espiritismo evangélico fala exatamente dessa parte moral, dessa parte filosófica, que vai contribuir para a transformação, como os espíritos disseram, para a transformação das nossas instituições. Mas para transformarmos uma instituição, um ministério, uma escola, uma indústria, um sistema de ensino, há a necessidade dos valores evangélicos, dos valores morais mais elevados, para que todo o trabalho seja realizado efetivamente em benefício de todas as pessoas. Uma coisa muito simples. Hoje nós observamos que as escolas se tornaram empresas. Você paga uma mensalidade e, em troca, presta um serviço de transmissão de informação. E a gente se pergunta, mas a formação de um jovem depende apenas do conhecimento que ele vai adquirir? Não existe nada mais que possa ser feito por ele, em termos de formação moral, em termos de delineamento de sua personalidade? Quanto uma escola pode fazer do que simplesmente transmitir informação? Se você vai num hospital,
Quantas e quantas são as queixas que nós temos de pessoas que são atendidas mecanicamente pelo fato de pagarem um plano de saúde, de pagarem aquele tratamento e em troca receberem um serviço. Então nós temos hoje médicos que são profissionais, professores que são profissionais, mas nos esquecemos do elemento caritativo, que pode ser embutido também naquele serviço que vem sendo prestado. Ou seja, humanizarmos as nossas instituições, que é algo que está faltando bastante. E essa falta de humanização vem exatamente pelo individualismo que nós temos hoje. É aquele professor preocupado apenas com suas necessidades, porque ele recebe aquele salário e presta aquele serviço. É o médico que faz a mesma coisa, o que é muito justo. Porque, afinal de contas, todos têm que se sustentar. Então, como eu falei para vocês, não são erros que são cometidos, erros que são praticados por intenção, mas simplesmente porque as circunstâncias acabam sendo tão intensas sobre nós que nos levam a essa conduta individualista. Mas através do esclarecimento, através da nossa mudança de pensamento, nós começamos então a humanizar não apenas os nossos trabalhos, mas humanizarmos também os nossos relacionamentos. Por incrível que pareça, mas os relacionamentos não são humanos, muitas vezes são mecânicos. Você convive com as pessoas num ambiente de trabalho, convive com as pessoas num ambiente social, simplesmente porque estão todas no mesmo lugar. Mas não significa que haja qualquer tipo de troca afetiva entre elas. Olá, Cindizinha, bom dia pessoal que chegou. Então nós vemos o quão difícil é para nós transformarmos o nosso mundo, começando por essa humanização. E assim deve ser por nós também. Humanizarmos o nosso trabalho, muitas vezes até no centro espírita, ou dentro de uma igreja, ou dentro de uma instituição religiosa qualquer, nós percebemos que você entra num lugar e você sai tão indiferente como entrou. Porque simplesmente o trabalho mecânico que foi realizado ali não fez diferença nenhuma para aquilo que o outro precisava em termos de acolhimento. Ele entrou, ouviu aquela palestra, ouviu aquele sermão, participou daquele trabalho, participou daquele sacramento e voltou para casa. E a pergunta é, o que você conseguiu levar efetivamente daquilo que você participou? Muitas vezes nada. Mas por que tudo isso? Não é porque as instituições são frias. Não é porque as instituições são mecânicas. Mas porque as pessoas que estão ali se esqueceram de humanizar o trabalho que estão fazendo. Então, nesse individualismo que nós temos hoje, nessa pressa, nessa falta de compreensão do trabalho que cada um realiza, é o que faz com que nós nos tornemos indiferentes. Muitas vezes você entra numa instituição religiosa, nem olham para sua cara. Porque estão ali cumprindo o trabalho que cabiam fazer. Mas como não entenderam ainda que o trabalho moral que elas precisam realizar vai muito além da prestação de serviço que elas estão fazendo, elas não fazem. E daí então o trabalho se torna frio. Perceberam que quando nós participamos de um trabalho ou vamos a um local, em termos de resolver problemas profissionais, alguma coisa assim, quando nós encontramos com um atendente que nos trata de um modo caloroso, nós guardamos imediatamente a lembrança daquilo que aconteceu? Você vai a uma loja, pega um profissional que te dá atenção, um profissional que é descontraído, aquele profissional que não te trata com indiferença. Você sai e você volta para aquela loja. Muitas vezes ela é instruída a fazer isso, mas não é apenas a ação mecânica. A atenção, o afeto, o carinho, o respeito, não é algo que você faz por instrução. Você faz dando de fato a sua contribuição. Então, quando nós encontramos assim, às vezes você vai, encontra com uma pessoa na fila do banco, num ponto de ônibus, no metrô, num lugar que você foi fazer alguma compra, e aquela pessoa foi tão gentil, foi tão carinhosa, que você volta guardando a imagem dela na sua mente. Por que tudo isso? Porque o efeito que se provoca quando nós temos, então, a quebra dessa individualidade e começamos a nos tratar com afeto e até mesmo aplicando essa caridade moral. André colocou, me lembrei de como o Papa está fazendo a diferença nesse sentido. É uma barreira que foi criada, né, André, que é impressionante. É aquele indivíduo que representava uma instituição começou a humanizar essa instituição com gestos simples.
saindo daquela autoridade e começando a humanizar o trabalho que faz. Fraterna colocou, né, trabalha automaticamente, não com amor. E muitas vezes também, né, Fraterna, aquelas pessoas que prestam serviço também passam por suas necessidades. E elas falam assim, olha, eu não tenho nem para mim, como é que eu vou oferecer para os outros? Exatamente porque essa ideia de caridade moral é algo que não foi compreendido ainda. Não entenderam o poder do afeto nas suas ações mais simples. De você olhar com amor, de você apertar a mão com amor, você abraçar com amor, você oferecer alguma coisa para aquela pessoa com amor. Seja o trabalho, seja um objeto, seja dentro daquilo que você trabalha, não importa. Esse ingrediente, ele provoca um efeito que nós ainda não conseguimos compreender. Embora nós tenhamos necessidade dele e percebemos quando ele está em ação. Então nós gostamos de receber, mas muitas vezes esquecemos de oferecer. A Dalva colocou, né, sem falar nos falsos mestres nessas instituições. A questão que nós falamos, Dalva, dos seres humanos. Muitas vezes não erram com intenção, erram por ignorância. Esse erro com ignorância é o que faz com que trabalhem mecanicamente. E acabam muitas vezes provocando erros que sequer têm consciência da dimensão e sofrem naturalmente por isso como consequência. Ações mais simples que nós hoje não percebemos no nosso mundo, embora sintamos grande necessidade. Deixa eu ver aqui em cima, a Fernanda escreveu: hoje eu vi um vídeo de nome O Buraco Negro. Achei interessante a sensibilização, pois o problema do ser humano é realmente de não saber dividir com a igualdade, valorizar cada trabalho sem preconceitos. Temos uma ambição desmedida e a realidade é que a filosofia dos privilégios ainda é intensa desde os pequenos gestos. Sim, é exatamente a questão do individualismo. Cada um vivendo de acordo com suas necessidades. Cada um se preocupando com seus próprios problemas, que são problemas significativos. Não tenhamos dúvida disso. E nos esquecemos daquilo que nós podemos oferecer, ainda que seja algo mínimo. Continuando então, vamos lá. Diz aqui para nós, não cheguei a ver não, Fernanda. Mas depois se você quiser colocar o link aqui, a gente dá uma olhadinha. Continua aqui então, irmã Rosália. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito. Para encontrardes, ao sair do vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena, amai, pois, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Algumas vezes, né, a gente lembra, ela nos fala aqui, por exemplo, dos vínculos que nós muitas vezes ignoramos que nós temos com outras pessoas. Afastamos uma pessoa que bate à nossa porta, afastamos uma pessoa que faz parte do nosso convívio, que procura se reaproximar, mas nós estamos repelindo pela sua condição. Mas muitas vezes nos esquecemos da posição que ele ocupa. Uma posição que muitas vezes nós ocupamos no passado. E que agora estamos numa condição diferente, vinda de muita dor. Então, para sairmos daquele buraco onde nós nos encontrávamos, naquela condição de sofrimento, muitas vezes muitas mãos amigas foram estendidas em nossa direção para que nós nos levantássemos, nos reequilibrássemos e construíssemos a vida que nós temos hoje. Então, na verdade, não é a pessoa necessariamente que está envolvida diretamente conosco que nós desprezamos, mas era a posição que nós ocupamos, o auxílio que nós recebemos, e aí então vem a nossa ingratidão. E isso, a princípio, é uma questão de troca, é aquela fase do adestramento ainda. Você recebeu e hoje você não faz.
Porque quando nós atingimos um grau de consciência mais elevado, não importa se no passado nós sofremos ou deixamos de sofrer. O que importa é que hoje nós percebemos o sofrimento do outro. E nós fazemos porque podemos fazer. Então, olharmos sempre que ao percebermos que a nossa vida se prolonga num traçado linear que vai mostrando para nós, através das várias encarnações, as diversas transformações pelas quais nós passamos. Então nós vamos evoluindo, sofrendo, aprendendo, ensinando, trabalhando, assistindo, recebendo auxílio, recebendo assistência. E nós vamos então, encarnação após encarnação, vivenciando as mais diversas experiências. Então, se hoje nós estamos nessa condição, por pior que ela seja na nossa visão, ela certamente é muito melhor do que outras que nós já vivenciamos. Então nós temos que aproveitar esse conhecimento que nós adquirimos e fazer com que ele se mobilize para se transformar em trabalho, para se transformar em ação que nós podemos realizar. Agora, quando nós não temos essa visão mais estendida a respeito da vida, e nos vemos apenas nessa condição, é aquela questão de sorte e de azar. Eu tenho sorte de estar vivendo essa experiência, azar o do outro que não consegue viver o que eu vivo. Então, como cada um se encontra na sua posição, eu não tenho preocupação nenhuma. Mas quando nós temos aquela visão de que no passado também tivemos as nossas dificuldades, tivemos também ali os nossos dissabores, hoje nós aprendemos a valorizar aquilo que nós conquistamos. E nós podemos dizer assim, graças a Deus, hoje eu tenho aquilo que eu conquistei. Ou hoje eu sou aquilo que eu sou. Ou hoje eu posso fazer aquilo que eu faço. Porque no passado, muitas vezes, eu era o assistido. Mas isso eu não tenho essa visão. Tudo se resume nesse momento. E nesse momento nós entendemos que é cada um por si e Deus para todos. É a questão da sorte e do azar. É a questão da moedinha que é jogada. É cara ou é coroa? Você vai sofrer ou você não vai sofrer? Continuando. Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos devem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. Aqui nós já conversamos sobre essa questão de doar um objeto não exige de nós uma autodoação. Agora, quando nós falamos na caridade moral, na nossa autodoação, significa o nosso envolvimento. E para nos envolvermos com o problema do outro, nós temos que inicialmente sair do nosso próprio casulo. E é aí que nós não estamos dispostos, por uma série de motivos. Seja por uma questão de comodismo, eu não quero acabar com a minha comodidade, com o meu bem-estar, eu não quero abalar aquilo que eu construí, com meus próprios esforços. Muitas vezes tem a desconfiança, porque você dá a mão, o outro quer o braço, como se diz popularmente. De você começar a se preocupar e o outro começar a nos perturbar de alguma forma. Então nós preferimos manter aquela distância, porque nós temos controle sobre aquilo que nós construímos, mas não somos capazes de construir aquilo, de controlar aquilo que o outro faz. Então nós precisamos, olha, pelo sim, pelo não, eu prefiro ficar de longe. Só que todo mundo querendo ficar de longe, e ao mesmo tempo todos passando por necessidades. E continua aqui então. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Isso também é uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar, não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós, quando na vida espírita a única verdadeira está às vezes muito abaixo. Eis o merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é a caridade moral. Aqui vem para nós uma situação
absolutamente difícil, né? O Fletcher colocou, né, o chato é aquele que você diz como vai e ele conta com detalhes, né, difícil. Você sabe, o Fletcher, algumas vezes tem aquele que realmente gosta de reclamar, e é esse que exige a maior caridade moral de você compreender o jeito dele de ser, a dificuldade que ele tem para poder enfrentar a sua vida, mas muitas vezes tem aquele que fala porque simplesmente não tem quem o ouça. Então, nessa prática da caridade moral, ela é extremamente difícil para nós, porque nós não conseguimos separar aquele que é oportunista daquele que é o necessitado. E se nós fazemos essa separação, muitas vezes nós acertamos, dando uma correção para aquele que se queixa à toa, mas muitas vezes somos injustos, calando aquele que precisa de assistência. Então a ideia é, pelo sim, pelo não, faça o bem como você puder. E observe, aí nós precisamos de sabedoria, para poder saber ouvir e saber falar. Para que não magoe, para que não machuque, para que não constranja. E isso é algo que a sabedoria traz para nós. Uma sabedoria que nós ainda estamos arranhando, adquirindo ainda muito pouco, pelo fato de nós não termos esse contato com aqueles grandes sábios, né? Seria quase por osmose, né, Sandra? Bom dia. Não é? Bom dia, Miriam. A fraterna lembrou aqui que, né, no atendimento fraterno é o que mais acontece. Pessoas vão lá por encontrar ali alguém que o escute. Como você sabe, fraterna, para nós que trabalhamos há muito tempo nesse contato com as pessoas, algumas vezes nós temos uma dificuldade muito grande de auxiliar sem fazer julgamento. Vem alguém e conta para você uma dificuldade, e você para e olha assim: eu não acredito que essa pessoa está se queixando por causa disso. Será mesmo que eu vou ter que me dar o trabalho de falar com ela a respeito desse assunto? Então, quando nós começamos a trabalhar, e esse felizmente é uma dádiva que nós temos de poder auxiliar as pessoas através das nossas orientações, através das nossas experiências, faz com que nós nos sensibilizemos, percebendo que não importa qual é o problema que o outro tem. O que importa é que ele tem um problema. Para ele pode ser estranho, ou melhor, para nós pode parecer estranho, mas para ele, pelo fato dele pedir a ajuda, já mostra que tem grande importância. Então nós vamos quebrando um pouco esse nosso... né? Não, pois é, fraterna, esse que é o detalhe. Porque nós ouvimos as pessoas muitas vezes se queixarem, e quantas vezes, seja através da caridade, seja através de um trabalho profissional, não se valoriza a dor do outro. Exatamente por essa insensibilidade que ainda nos contamina. Mas quando nós começamos então a tirar, a nos desintoxicar disso, não importa qual seja o problema, para nós significa que é um problema. E a gente procura ajudar da melhor forma. Então, tem aqueles que vão em busca de ajuda, que é uma ajuda legítima, e tem outros que vão simplesmente por uma necessidade de... não vou dizer necessidade, mas por uma questão de comodismo. Mas sempre tem aquele que busca ajuda é aquele que apresenta de alguma forma uma carência, uma necessidade. E é daí então que essa caridade moral ela se torna para nós mais importante. Porque não é apenas o ato de ouvir, é a paciência para ouvir. Não é somente falar, mas é falar com amor. E é isso que falta muitas vezes, como eu disse para vocês, a humanização das nossas ações. Nos preocuparmos com o indivíduo, não com aquilo que ele traz para nós. Se ele se encontra doente, não percebendo que aquilo que ele está vivendo é uma banalidade, é uma futilidade, essa doença para nós é o problema, não aquilo que ele está relatando. Mas e o tempo? E como é que nós vamos despertar isso em nós? Quantas e quantas vezes nós passamos por situações assim e deixamos escapar essa oportunidade? O Fletcher lembrou lá em cima, né? Se o bem e o mal existem, um dia eu vou saber. Para mim existem experiências, né, que eu gosto e efeitos de outras que me desagradam. Sim, sem dúvida. Há aqueles que agradam, há aqueles que desagradam, mas a caridade exatamente vem precisamente na capacidade que nós temos de resistir a esse sentimento, muitas vezes de rejeição que brota em nós.
por uma questão de antipatia. Então nós temos que ter a sensibilidade de saber lidar com a situação. É essa a dificuldade que nós temos. E continua aqui para nós. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que o outro tolo possa se expressar, possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma pessoa irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós, quando na vida espírita a única verdadeira. Estás às vezes muito abaixo. Eis o merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Aqui a gente repetindo aquilo que foi lido agora há pouco. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai sobretudo que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo, a quem pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre isso. Aqueles que repelirdes o leproso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Então está aqui, né, a mensagem da irmã Rosália, né, o Espírito que trouxe para nós então essas instruções. Agora próximo, no item número 10, um Espírito protetor em Lyon trouxe para nós outra instrução. Ele diz assim: meus amigos, tenho ouvido muitos de vós dizerem: como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo os vossos companheiros alguns bons conselhos. Dizei aos homens amargurados pelo desespero e pelas privações, que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede agora como sou feliz. Anciãos que vos disseram: é inútil, estou no fim da vida, morrerei como vivi. Respondei: a justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que, já viciadas pelas más companhias, perdem-se nos caminhos do mundo, prestes a sucumbir às suas tentações. Dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos. E não temais repetir frequentemente essas doces palavras que acabarão por germinar nas suas jovens inteligências, e em lugar de pequenos vagabundos, fareis delas verdadeiros homens. Essa também é uma forma de caridade. Aqui ele trouxe para nós atitudes que nós podemos ter nas mais diversas situações. O fato de nós nos preocuparmos e tentarmos de alguma forma mudar aquela realidade é uma ação de elevada nobreza de caridade. Um conselho que nós damos, uma preocupação com o desvio de conduta, um erro que foi praticado. Principalmente a caridade deve ser expressada dentro do nosso ambiente mais íntimo, seja ele familiar, seja ele profissional, porque ali nós encontraremos pessoas com as mais variadas personalidades, se comportando de formas extremamente diferentes. Alguns mais preocupados,
outros mais tolerantes, outros mais arredios, outros mais agressivos. Então, quando nós falamos em caridade, significa exatamente nós nivelarmos o nosso modo de conduta. E essa nivelação, ou esse nivelamento, é exatamente através desse sentimento de amor, aplicando o amor de formas diferentes para cada pessoa. Olha, Fletcher, a gente procura sempre ser da melhor forma. Algumas vezes a caridade, na verdade, algumas vezes as oportunidades surgem no momento em que você precisa muito mais de auxílio do que tem a possibilidade de auxiliar. Então a gente tem que ficar atento para todas as possibilidades que surgem para nós e tentar fazer ela da melhor forma possível. Então, dizer para mim se eu faço ou deixo de fazer, se o outro faz ou deixa de fazer, na verdade nós temos que desenvolver essa percepção para percebermos as oportunidades e termos também sempre força e coragem para estarmos sempre dispostos a praticar. Então, tanto quanto possível, não tenhamos dúvida nenhuma, tanto quanto possível, nós temos ali oportunidades de fazer. Agora, tanto quanto possível, o impossível muitas vezes para nós vai além da nossa capacidade. Então o esforço é contínuo. Se o resultado é aquilo que se espera, a gente já não sabe. Mas uma coisa é certa, muito mais do que fazer caridade, nós somos necessitados dessa caridade. E pessoas fazem por nós muitas vezes caridade que nós nem percebemos. Algumas vezes uma palavra que nós soltamos, uma palavra injusta, um olhar agressivo, e aquela pessoa simplesmente olha para nós, ou silencia, ou traz uma resposta. Então nós achamos que nós estamos em condições de ser caridosos. Mas muitas vezes nós recebemos a caridade com muito mais frequência do que nós imaginamos. Porque a caridade moral, principalmente, é uma caridade silenciosa. É uma caridade que muitas vezes ela se manifesta através de um gesto, de uma palavra, mas muitas vezes ela fica escondida exatamente porque é o silêncio caritativo que se faz presente naquela hora. Então fazer e receber é algo que faz parte do nosso dia. Nós respiramos situações assim. Se nós temos essa sensibilidade mais desenvolvida, nós temos então capacidade de perceber aquilo que acontece à nossa volta e nós podemos então dar uma resposta sábia para aquilo que acontece. Sem falar nessa parte invisível do mundo espiritual, né, Angelina? Sem falar nisso. Às vezes, quando nós assistimos uma pessoa, atendemos a necessidade de uma pessoa, nós temos no mundo espiritual aqueles que estão próximos a nós, demonstrando a sua gratidão, retribuindo para aquilo que nós precisamos. Num aconselho, num abraço, num aconchego que nós precisamos. Outras vezes, sem sequer nós fazermos nada, nós temos aqueles amigos que estão sendo presentes. Então a caridade acontece principalmente nas discussões, nas respostas atravessadas que nós damos ou recebemos. Uma briga, por exemplo, acontece por quê? Acontece porque um faz e o outro responde. Se nós tivermos a oportunidade de neutralizar o impacto daquilo que o outro nos proporciona, certamente nós mantemos, tanto quanto possível, a harmonia daquela relação, ou a harmonia daquele ambiente ou daquele momento. Então, fazer nós tentamos o tempo todo. Necessitar nós necessitamos o tempo todo. Os resultados vai depender do quê? O meu fraterno, ele deve ter uma dor de cabeça, eu dou um trabalho para esse indivíduo, que depois nós vamos sentar na beira de uma praia e ele vai começar a contar as histórias. Ah, naquela vez você nem sabe o que eu fiz. Deus sabe o que eles fazem por nós, né? Continua para nós então. Muitos de vós dizei ainda: ó, somos tão numerosos na terra que Deus não pode ver-nos a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais no alto de uma montanha, vosso olhar não abarca os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê da mesma maneira, e Ele vos deixa o vosso livre-arbítrio, como também deixais esses grãos de areia ao sabor do vento que os dispersas. Com a diferença que Deus, na sua infinita misericórdia, pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Ouvi-a, que ela vos dará bons conselhos. Por vezes,
conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal, e então ela se cala. Mas ficais seguros de que a pobre relegada se fará ouvir, tão logo a deixardes perceber a sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e frequentemente sereis consolados pelos seus conselhos. Isso falando naturalmente da nossa consciência. Meus amigos, a cada novo regimento, o general entrega uma bandeira. Eu vos dou essa máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. Reuni-vos todos em torno dessa bandeira, e dela recebereis a felicidade e a consolação. Então, tivemos aqui duas grandes mensagens que nos dão essa orientação a respeito do trabalho simples, porém, que exige de nós uma força tremenda, que é exatamente o trabalho da caridade moral, que é o trabalho da compreensão, do envolvimento, do afeto, que para muitos de nós se torna grande desafio. Deixa eu ver aqui. O Fletcher colocou, né? Hoje joguei literalmente no lixo um iPhone novo. Não sei quem era o dono. Se tivesse devolvido, seria caridade? Resposta, não creio. Apenas estaria me livrando de lixo. É aquela história, né, Fletcher? É algo que pertence a alguém. Se alguém perdeu, talvez sinta falta. Se há oportunidade de devolver aquilo que pertence ao outro, é possível que sim. Mas na nossa visão, muitas vezes por não sabermos exatamente como lidar com aquilo, acaba se tornando apenas um objeto, né? Pois é, então, é o que eu falei para você, Fletcher. Tudo aquilo que nós fazemos, fazemos tanto quanto possível. Esse possível que depende exatamente da nossa disponibilidade, da nossa disposição, das nossas condições. Nós não temos condições. Sabe aquela história assim? Você não pode fazer tudo, mas faça tudo o que puder. Esse é um lema que nos estimula sempre a esse aprendizado. Então nós não temos como transformar o mundo, mas nós podemos transformar as situações que aparecem à nossa volta numa condição que nós podemos ajudar, numa condição em que nós podemos auxiliar. Então não podemos viver em função da caridade ainda pela condição que nós vivemos hoje. Nós também temos necessidades, também temos responsabilidades. Então, sempre que possível, desde aquela caridade que exige de nós o esforço máximo dentro das possibilidades, até aquelas que são mais simples dentro desse universo moral, por que não fazer? Se é possível fazer. Ser uma pessoa de bem significa distribuir a bondade. Essa distribuição de bondade em todas as situações, desde aquela situação mais agressiva, numa discussão, no desentendimento, até numa assistência daquele que precisa naquele momento de fato, de um auxílio para poder sair de uma situação dolorosa, se nós podemos, a pergunta é, por que não fazer? Agora, se nós não podemos, não podemos. Aí sentimos muito. Lamentamos e esperamos que alguém faça aquilo que nós não podemos fazer naquele momento. Então a ideia é exatamente essa. Sejamos sempre uma pessoa de bem tanto quanto possível. Com o passar do tempo, conforme nós fomos alcançando condições e recursos maiores, certamente o nosso trabalho vai ser muito mais efetivo. Mas por enquanto não é. Nós também temos ali as nossas limitações e nossas necessidades. Essa é uma dificuldade. A Dalva colocou amar o próximo como a si mesmo, né? Utopia para muitos. A grande questão, Dalva, que a gente coloca, e nós já tratamos desse tema numa outra oportunidade, é exatamente o que nós entendemos por amor. O amor pelo próximo e o amor por nós mesmos. Esse auto-amor, que nós temos ouvido com uma certa frequência, dentro das palestras e instruções que chegam para nós do mundo espiritual, esse auto-amor visa exatamente o nosso bem-estar. Visa a nossa saúde psíquica, a nossa saúde orgânica, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde social. Só que muitas vezes esse auto-amor, ele se confunde com egoísmo. Quando eu falo assim, eu quero o melhor para mim, muitas vezes esse melhor para mim significa tirar do outro. Isso não é auto-amor.
Isso é egoísmo. Então, entendermos exatamente de que forma que nós podemos nos amar é um grande desafio. Depois que nós aprendemos a nos amar, nós vamos amar ao outro. Porque então, quando eu me amo, eu começo então a perceber exatamente qual é a intensidade das minhas dores, como surgem as minhas dores, quais são as minhas dificuldades. Quando eu reconheço isso em mim, eu olho para o outro e percebo que a dor dele é tão intensa quanto a minha. Que a necessidade dele é tão importante quanto a minha. Mas se eu não percebo nem isso em mim, como é que eu vou perceber no outro? Porque a gente lembra sempre, né, que quando bate a dor na nossa porta, nós caímos de joelhos chorando desesperadamente, pedindo ajuda. Mas aí então a gente vê alguém pedindo ajuda, a gente fala assim, não dá para te ajudar agora. Por que isso tudo? Porque nós não aprendemos a nos amar, não aprendemos a reconhecer as nossas necessidades. Então essa viagem interior, antes de fazermos essa viagem exterior para alcançar o outro, nós precisamos inicialmente alcançarmos a nós mesmos. Mas nós não sabemos como fazer isso ainda. Estamos aprendendo. Algumas vezes acertamos, outras vezes erramos. E até mesmo o mundo hoje, que nós percebemos essa ideia, principalmente que as escolas religiosas apresentam hoje, quando fala sobre a evangelização, na verdade, tem uma preocupação muito grande em você conquistar o céu, cumprindo aquilo que se apresenta exteriormente. Então a nossa autoevangelização vem exatamente desse desenvolvimento desses valores. Desses que são os mais elevados, desses que são os mais nobres. E aí então isso se reflete naturalmente na nossa vida. Então o amor para nós ainda é um grande enigma. Porque nós confundimos isso constantemente com paixão, com apego, com carência. Mas estamos aprendendo. Nós temos aí tantos e tantos ícones, tantas e tantas referências que chegam aqui no mundo, ocupando posição de destaque e dando demonstração desse sentimento. No meio espírita nós tivemos tantos e tantos nomes que se destacaram. Fora do meio espírita tivemos tantos e tantos ícones também. Na sociedade natural, independente de religiões ou crenças, temos ali as referências do nosso trabalho, temos as referências na nossa sociedade. De pensarmos assim, eu convivo com aquelas pessoas e aquelas pessoas me fazem bem. Ou então eu observo aquelas pessoas e a atitude delas me fazem bem. Por que não espelharmos nelas, não nos espelharmos nela? Se elas são assim e elas nos agradam, por que não fazemos aquilo que elas fazem? É aí então que vem essa nossa limitação ainda. A gente faz quando a gente pode e a gente implora quando precisa. Por que não também buscarmos intensamente, com a mesma intensidade, da forma como nós recebemos, aquilo que nós podemos fazer também? Então agora é uma questão de prática, é uma questão de exercício. Porque primeiro os Espíritos disseram para nós que fora da caridade não há salvação. É uma ideia que diz assim, se você quer parar de sofrer, você tem que fazer o bem. Começa com aquela fase do adestramento da troca. Depois nós pensamos assim, eu vou fazer o bem tanto quanto eu puder. Eu vou fazer o bem que for possível. Independente de qualquer coisa, porque eu quero fazer o bem. Porque eu me sinto bem fazendo isso. Esse é o segundo estágio. Essa é a segunda fase. A Dalva colocou, né, somos muito complexos, mas quando pensamos em um simples beliscão, o amar ao próximo como a si mesmo ganha significado mais concreto, sim. Porque exatamente nós temos a vontade de fazer, mas os nossos impulsos ainda são muito mais fortes. Então é isso, pessoal. Lemos aqui então duas mensagens que tratam dessa questão da caridade material e da caridade moral. Certamente nós poderíamos ter aqui pontos de vistas diversos, trazendo para nós exemplos, trazendo para nós outras reflexões muito mais intensas, mas esse pouco que nós trabalhamos aqui já deu para ter uma ideia daquilo que nós vemos no mundo hoje. Por que o mundo é assim? Por que o mundo é tão individualista? Por que o mundo traz tanto sofrimento? Por que as pessoas procuram sempre se beneficiar em detrimento da necessidade ou do sofrimento do outro? Exatamente porque cada um só pensa em si. Mas felizmente nós estamos quebrando essa barreira. Ainda que seja de uma forma
não tão contínua, nós estamos tentando fazer o bem. Com o passar do tempo, nós vamos fazer o bem sempre. E esse fazer o bem sempre não depende de um calendário. Eu faço o bem de segundas, quartas e sextas, das 15 às 19 horas. Eu faço bem num sorriso, numa palavra, num cumprimento, na atenção que eu dou, numa forma de olhar, numa forma de agir, no meu pensamento julgando as situações e as pessoas. Isso significa continuamente. O Frati lembrando, só faço caridade para virar santo, mas como dizem por aí, faz o bem, não olhes a quem, né? Tira a cabeça que o pau vem. Pois é. Fazer tanto quanto possível. Qualquer coisa que nós pudermos fazer